Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje eu vou bater um papo aqui com Marcelino Dantas, que tem uma tradição familiar na área de móveis e eletrodomésticos e que hoje toca um negócio que ele conduz com maestria chamado Maré Móveis. É uma empresa que atua prioritariamente na região do Trairi, uma parte da região também lá do Seridó, mas que essa empresa ao longo do tempo passou por muitas mudanças e que nós vamos descobrir nesse bate-papo com ele como é que foi isso, como é que ele ficou à frente, com quantos anos ele assumiu essas lojas e potencializou as lojas, enfim. Vamos pegar uma panorâmica do que é empreender numa região do estado que apresentou nos últimos anos taxas fortíssimas de crescimento econômico e também de crescimento populacional, que é a cidade dele, onde ele mora, que é Santa Cruz, embora a família seja tradicionalmente lá de Carnaúba dos Dantas. Marcelino, bom dia para você e satisfação tê-lo aqui conosco. Muito bom dia, Gêner. Muito bom dia a quem está nos vendo neste momento. Um bom dia especial, viu, Gêner? Todo o pessoal de Santa Cruz, lá da minha terra, como você falou muito bem. E bom dia também, que muita gente deve estar me vendo agora, os colaboradores. Sim. Deve estar em peso, audiência, todo mundo na expectativa. E hoje, como você falou muito bem na introdução, vamos conhecer mais a história de Marcelino Dantas à frente da empresa Maré Móveis. Marcelino, sua terra, que eu conheço bem, embora talvez você não saiba e pouca gente saiba, mas eu conheço Santa Cruz há muitos anos e eu frequento Santa Cruz há muitos anos. Aliás, eu frequento Santa Cruz antes, durante e depois da construção da Santa Rita de Cássia. Muita gente não gosta quando eu digo, mas Santa Cruz antes era uma cidade de passagem. Nós, a turma mais jovem, saía de Natal na época e a gente ia para Currais Novos, para vaquejada lá em Currais Novos, ou ia para ver a cheia lá do... Na verdade não era nem a cheia, o açude sangrar lá em Gargalheira, lá em Acari. E também a gente ia para Caicó para a festa de Santana e tal. Depois da Santa, houve uma revolução na cidade. A cidade cresceu a população, cresceu a economia, multiplicou o número de lojas de material de construção, passou a ter universidades, a juventude tomou conta da cidade e talvez seja hoje Santa Cruz uma das cidades mais pulsantes do estado, das cidades mais vivas. Você sentiu isso na sua vida, na sua juventude e depois nos negócios, na perspectiva dessa nova empresa que você tocou, que é a Maré Móveis? Claro, estou falando nova empresa porque sucedeu a Maré Mansa. Pois bem, gente, Santa Cruz de fato é uma cidade pujante, muito próspera, inclusive a gente participa muito em reuniões que a Prefeitura, à frente da Secretaria de Turismo da cidade, traz as possibilidades do fomento que o turismo pode trazer para a nossa cidade. E, de fato, assim, você pode estar se perguntando, mas como assim, Marcelino? O turismo pode estar afetando diretamente a sua empresa que atua num segmento que não vai estar diretamente ligado ao pessoal que vai fazer a visita, mas indiretamente, que é isso que o turismo traz para a nossa cidade, quando um pessoal vai num restaurante, quando o pessoal vai num hotel ou numa pousada, ou como você diz, se torna uma cidade agora que o pessoal não é só mais de passagem, fica na cidade, indiretamente, essa cadeia que está por trás disso aí vai se ficando na cidade, o dinheiro vai circulando na cidade. Por exemplo, uma pousada que quer ampliar seu leito, fazer uma ampliação, movimenta para o meu segmento, vai se comprar mais uma televisor, vai comprar uma cama box. Para o segmento do vestuário, isso nem se fala, porque muitas pessoas circulando pela cidade, naturalmente, uma necessidade que tenha já fica o dinheiro na cidade. E o crescimento imobiliário, esse é que fica mais evidente. Como você disse, Santa Cruz, antes da chegada da Santa, era uma cidade pacata. Hoje, quando a gente vai em Santa Cruz, tem uma transformação. Para quem realmente conhece Santa Cruz antes e depois, tem essa concepção mais clara. E a gente que está lá na cidade, esse crescimento, a gente como está vivenciando, às vezes fica se perguntando realmente como Santa Cruz
vem ganhando grandes proporções, né? E hoje se torna uma cidade não só referência na região, já está consolidada, mas até a nível do estado. Santa Cruz tem essa particularidade, assim podemos dizer, gente. Santa Rita é a santa das causas impossíveis. Ela atua em benefício de vocês? Com certeza. A Santa da Casa, inclusive neste mês, acredito, de maio, a gente está comemorando a festa, a tradicional festa da cidade. Estarei lá no dia 13, na abertura, e no dia 22, para encerrar com uma procissão que é, se não a maior, talvez, uma das maiores do estado. Exatamente. Já é consolidado e a gente fica numa brincadeira lá, uma curiosidade. Quando a procissão sai, quando chega ainda tem gente saindo devido à sua grandiosidade. E a cada ano que passa, essa tradição vai se aumentando. E depois da imagem de Santa Rita, realmente essa devoção ficou ainda mais forte. E não só de Santa Cruz, mas também trazendo muitas outras pessoas de outras cidades, até através de pesquisas. De outros estados. De outros estados, sim. Quando você chega lá no dia da procissão, você tem lá mais de 500 ônibus. E eu, quando eu chego por lá, eu chego sempre cedo, eu saio observando de onde os ônibus são. Então tem ônibus do Piauí, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, é impressionante. É verdade. E cada ano que passa, esses ônibus vêm crescendo e tem até pesquisas realizadas em parceria até com a Fercomércio, que nesse período faz na nossa cidade. Fica evidente que não só o pessoal que faz a visita à nossa cidade gosta tanto que nos anos seguintes não deixa mais de faltar. Sempre está voltando à cidade, trazendo novas pessoas. E o interessante é que a cada ano que passa, esse pessoal que vai vindo vai deixando mais dinheiro na nossa cidade, deixando um gasto médio em torno até de R$1.000 nesse período lá da festa de Santa Rita. Ou seja, Santa Rita se consolidou como um destino turístico e, por ser um destino turístico, onde as pessoas para lá vão e lá gastam e consomem e tal, isso beneficia pela cadeia do turismo, cadeia empresarial, cadeia de negócio do turismo, em torno de 52 atividades. Quer dizer, a sua visão é uma visão moderna, que está percebendo que o turismo gera benefício também num setor que muitas vezes acharia até que não estava distante, porque o povo raciocina de forma imediata, as pessoas em geral. Ah, vai beneficiar o restaurante, a lanchonete, o hotel, a pousadinha, né? E isso gera um enriquecimento de toda a região, de toda a localidade. Agora, eu queria voltar um pouco para perguntar o seguinte: você começou a trabalhar no comércio com quantos anos? Olha só, isso é uma curiosidade bacana. Muita gente se pergunta, talvez quem esteja aí do outro lado deve estar se perguntando, falou em Maré Móveis, não associa o nome Marcelino. Talvez associe um pouco ainda o nome do meu pai, conhecido até no meio como Maré, mas Marcelino Como era o nome de Maré? Era Antônio Marcelino Dantas. Antônio Marcelino Dantas, conhecido como Pai Maré, como eu falei. Mas minha história... E você é Marezinha? Tem muitas pessoas que chamam, inclusive o pároco da nossa cidade, Padre Vicente, queria mandar um abraço para ele. Peraí, Padre Vicente é meu amigo, grande figura de Santa Cruz, gosto demais dele, um abração, Padre Vicente. Inclusive ele já denominou esse apelido muito carinhoso e por onde ele chega só me chama dessa forma e naturalmente pegou na cidade. Meu pai hoje é falecido, gente, e logo quando ele veio a falecer foi no período que eu estava terminando minha faculdade de administração. Sim. Naturalmente, isso em 2011, estava nos meus 21 anos de idade, vim para a administração da empresa, meio que eu gosto de dizer assim, meio que de paraquedas, não tinha assim, um contato tão forte com a empresa, mas estava no ciclo familiar, no sangue, a gente pode dizer. Convivia, mas não trabalhava no negócio. Convivia, mas não estava no comércio. Perfeito, seu raciocínio. E, naturalmente, com o falecimento do meu pai, vim atuar na empresa e de lá para cá, ao longo do tempo, vim tomando gosto do negócio. A gente pode ir detalhando como a gente foi ao longo dessa entrevista, mas de lá para cá, graças a Deus, hoje a gente se tornou uma referência, gente. Graças a Deus, hoje a expansão muito forte do nome Maré Móveis e eu tenho muito isso à minha dedicação. Realmente, desde o primeiro dia que eu cheguei na empresa, eu só tinha uma coisa clara na minha mente: fazer as coisas para dar certo. Sim. E acredito que esse meu pensamento, até hoje, eu tenho ele muito forte. Tem até uma brincadeira entre os meus colaboradores, ele acha muito bom, vira até um jargão: faça certo que dá certo.
E hoje é uma coisa assim que está meio que difundido entre os meus colaboradores e acredito que esse é um dos caminhos que a gente vem trilhando sucesso ao longo aí já desses mais de 11 anos que eu estou à frente da empresa. Quantas lojas são hoje? Você vai abrir mais uma loja agora? É. Quantas são hoje? Hoje a gente já está com 18 lojas. Aonde? Hoje a gente atua, como a gente já falou muito bem, na cidade de Santa Cruz, nossa matriz. A gente na Paraíba, para a gente não deixar de falar nenhuma, atua na cidade de Cuité, Araruna e Belém. Araruna e Cuité são... Belém, todas as 3 coladas com o Rio Grande do Norte. Isso. Só que estão distantes, né? Exatamente. Porque Araruna e Belém estão lá junto de Pacifica. Correto. E Cuité está lá perto de Jaçanã. Exatamente. Então já vamos continuar. Atuo também na cidade de Jaçanã, em Pacifica. Sim. Continuando, depois de Santa Cruz, tem a cidade de Campo Redondo, Tangará, Serra Caiada, Bom Jesus. A última cidade da nossa abertura foi João Câmara, uma grata surpresa, muito bom. Você está vindo caminhando, já chegou a Bom Jesus. Depois de Bom Jesus, Macaíba vai ser a próxima? É isso, os bastidores, o tempo é que vai dar as respostas. É porque você pulou de Bom Jesus para João Câmara, lá para o Mato Grande. Isso. Mas são coisas que a gente pode dizer assim, são oportunidades de mercado, vamos dizer assim. Como a gente fala, o grupo, queira que não queira, a gente tem um grupo Maré Mansa que atua dentro do estado, aqui no Rio Grande do Norte, mas ao longo desse tempo, gente, eu venho colocando minha identidade. Certo. E quando eu falo essa minha identidade, é essas oportunidades que vai se surgindo de expansão, que a gente já vem abrindo com o meu carimbo, com o meu registro, que é a marca Maré Móveis. Sim. E, naturalmente, se a oportunidade for dada e se o dia de amanhã pertencer, se tiver a oportunidade, quem sabe Macaíba não possa ser uma futura Maré Móveis. Mas, continuando, gente, a gente também atua na cidade de Extremóis, aqui na Grande Natal, na cidade de São José do Mipibu, Brejinho, Santo Antônio do Salto da Onça, que eu queria mandar um abraço aqui para toda a equipe lá, que deve estar em peso na sintonia. Abraço, Viviane, nossa gestora. Na cidade de São José do Campestre. E, como eu falei, também na cidade, já que eu tinha mencionado, na cidade de Pacifica, essas são as 18 lojas. E a próxima, como você falou, estamos fazendo uma grande estrutura. A cidade de Touros, lá na esquina do Brasil, vai receber não só uma loja, eu digo que um presente, porque é uma mega estrutura, prédio próprio, estrutura muito moderna, e o pessoal de Touros está numa expectativa muito grande, como a gente costuma dizer no interior, viu, gente? Ali é uma área de desenvolvimento turístico hoje, para aquela região de Touros ali, de São Miguel, mas eu vou chamar um breve intervalo e nós vamos voltar falando sobre a Maré Móveis e pegando qual é a estratégia de expansão da empresa, porque eu pensava que fosse muito mais Trairi e uma parte do Siridó, e na verdade você já expandiu ali para o Mato Grande, está indo para o litoral norte aqui, está na Grande Natal também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já conversando aqui com Marcelino Dantas, da Maré Móveis. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com Marcelino Dantas, eu já apelidei ele aqui de Marezinho, porque ele é filho de Maré, da Maré Mansa, como ficou conhecido o pai dele ao longo do tempo. Que lições seu pai deixou para você na área comercial, de empreender, de fazer as coisas? Muito boa pergunta, gente. O grande pai Maré, assim posso denominar, o carinho que ele foi ao longo do tempo conquistando essa responsabilidade no comércio, tem muitas... Me emociona até um pouco quando falo do meu pai. Mas pai, além de tudo, era um empreendedor nato. Pai não veio de escola, pai veio de uma origem muito humilde. Era o que a gente chama hoje de virador. Ele se virou para fazer as coisas e deu o show dele, né? E deu o show dele. Mas algumas coisas ficou muito evidente no seu faro comercial. Uma delas, primeiramente, o pai era muito pé no chão, muito humilde. Tinha um lidar com o cliente que só ele tinha. Era uma forma assim, muito particular de se lidar. Era um jeito carinhoso de atender. E assim, rapidamente foi conquistando, no seu início comercial, rapidamente, eu gosto de dizer, a clientela.
A clientela de Santa Cruz abraçou o pai de uma forma que se tornou rapidamente líder no segmento, como ele atuou no início de confecções e logo depois veio atuar nesse segmento de hoje, que é onde a gente é mais conhecido no ramo de móveis e elétrica. E algumas dessas particularidades, vale até aqui a gente ressaltar, a gente sabe que vender no interior, antigamente, famoso crediário da casa. A fichinha amarela era cadernetazinha. Cadernetazinha. E você sabe que em qualquer comércio a gente deve ter alguns clientes que chegam a atrasar a sua dívida, né? E esse fato me marcou muito quando é contado, porque veio aquele cliente para pagar a sua conta. Naturalmente, qualquer empresário iria fazer... Não, quer pagar, vamos logo pagar tudo para deixar esse problema logo resolvido. Mas Pai Maré, com sua visão, vamos fazer o seguinte, você deixa a metade agora e você só paga o restante da sua dívida com 30 dias. Aí muita gente, mas Maré, por que você fez essa estratégia? Porque naturalmente um cliente inadimplente você já quer pegar. Não, porque eu tenho a chance de receber ele mês que vem, ele vem fazer uma nova visita e a gente pode fazer novos negócios. Esse exemplo ficou muito marcante na minha mente e daí você tira da pessoa que não tinha estudo, mas tinha aqueles... Rotina comercial. Rotina comercial. E aí fica claro também o seguinte, ele conhecia o cliente dele. Conhecia o cliente dele. Porque quando você conhece seu cliente, você sabe o que pode dar crédito e o que não pode. No tempo dele, que era outros tempos, você podia dar crédito a todo mundo com mais facilidade, né? É verdade. Eu posso até contar outra história rapidinho, porque o momento me permite isso. Pai Maré teve outro fato ainda mais importante de conhecer seu cliente. Vendedores, naturalmente, querem fazer grandes vendas e, naturalmente, no interior chega aquela pessoa de má fé. A gente, como até comentei, hoje a gente tem uma loja lá na cidade de Campo Redondo, veio um cliente para comprar em nossa loja, aquela grande compra, aquela dos sonhos de todo vendedor e para o comerciante. Mas só que essa grande compra era para abrir a fichinha. O cara, quem vem fazer a compra, veio mal intencionado, mas veio daquela forma, como se diz, veio até com tudo certinho para dar certo. Pai Maré só fez uma pergunta a ele, você é de que cidade? Não, sou de Campo Redondo. Só me diga o nome de 4 pessoas que moram na cidade de Campo Redondo, já que você é de lá da cidade e conhece todo mundo. Mas, rapaz, o homem deu uma travada tão grande, gente, que são esses fatos que a gente vê que Pai Maré era diferente do comércio. E são essas coisas que a gente foi crescendo ao longo do tempo, vendo essas atitudes dele, onde a gente chega e tem boas referências. E acredito que, não que eu possa ser um espelho de Pai Maré, mas hoje essa assim, a grande parte das lições que ele deixou, a gente vem tocando no negócio e muita gente vê que deixou aquele jeito como o Pai Maré gostava de administrar, a gente vem dando esse toque como ele deixou da administração, a sucessão como a gente está hoje. A inteligência de mercado, você percebe no talento de cada um que vende, né? Eu contei outro dia, numa entrevista que eu dei numa rádio aí, uma história que aconteceu com um primo meu, que é advogado e que lá nos anos 80 quis ser candidato a deputado estadual. E ele chegou no município de Lagoa Salgada, esse primo chama-se Gutenberg Tinoco, que é advogado, consta da Noruega aqui, uma figuraça, esse cara brilhante. E ele chegou no município de Lagoa Salgada e um senhor de mais idade disse, ô meu filho, por que você quer ser candidato? Não, porque eu gosto de política. Meu filho, política é coisa para pobre sabido e para rico besta. Se não é o seu caso, vá em frente, meu filho. E isso tem a lição. A sabedoria popular, o ensinamento popular faz com que pessoas como seu pai, como Maré, enfrentem o dia a dia daqueles oportunistas que querem se dar bem e que driblam aquelas coisas e vai em frente e toca o negócio dele e faz sucesso. Porque, na sua visão, é fácil empreender neste país? Olha só, apesar da pouca idade, a gente meio que vai ganhando um pouco de experiência. E essa resposta, posso dizer rapidamente, não é fácil. Já tem alguns cabelos brancos, já estou fazendo alguns tratamentos que antes a gente comentava que o mesmo que você faz do cabelo eu já faço também. Mas, enfim, são coisas assim que a gente está no dia a dia, mas eu tenho uma força maior. Eu dizia a persistência, como eu falei no início da entrevista, a coisa de querer dar certo. A vontade de querer fazer, né?
São coisas que isso nos alimentam e todas essas coisas se tornam um pouco de combustível para enfrentar essas dificuldades que naturalmente acontecem. E claro, a gente, com o nosso toque administrativo, tem que saber conduzir essas situações que no dia a dia aparecem. Você é otimista sempre? Sou otimista sempre. Eu disse outro dia aqui que nós, brasileiros, empresários e empreendedores, nós somos condenados a ser otimistas, porque não há outra alternativa. Se a gente não for otimista, a gente não enfrenta o cipual de dificuldades que tem para empreender, para fazer as coisas, mas que empreender, no final das contas, compensa muito. Na sua visão também é assim? Compensa muito, até porque empreender, gosto muito de fazer algumas comparações, é a única forma da gente conseguir multiplicar as coisas. Sim. E eu acredito que ao longo do tempo, assim, apesar já da posição que eu já estou hoje, esse caminho eu sei já como trilhar e sei que é possível. E hoje na posição que eu estou, para continuar crescendo, só através do empreendedorismo. E eu acredito que esse é o caminho que eu estou trilhando, seja o caminho correto, pelas coisas que eu já conquistei até o momento, e a vontade de parar ainda não parei não, viu? Ainda estou jovem, estou com muito gás e tenho quase certeza do que eu posso afirmar até ao vivo aqui no seu programa, que grandes trunfos ainda quero conquistar, não só no Rio Grande do Norte. Coisa boa. Qual é a sua estratégia de expansão? Olha só, gente, falando já um pouco da Maremose. A Maremose hoje é uma empresa, como eu falei, de sucessão do meu pai. Hoje venho à frente dessas 18 lojas. O processo de expansão não é muito complicado de explicar aqui para o pessoal que não está me vendo nesse momento. Os concorrentes não estão assistindo, pode ficar tranquilo. Só quem está assistindo aqui são os clientes, os potenciais compradores. Hoje, a Maremose, como a gente está denominado hoje, gosta de atuar em cidades relativamente polos no estado. Sim. Antigamente, a gente tinha algumas dificuldades por questão de atuação da marca, do grupo, mas hoje essa expansão está de uma forma melhor porque oportunidades de cidades estão se abrindo. E essas oportunidades que o mercado está deixando, a gente está aproveitando. Exatamente. E, naturalmente, você que possa estar aí do outro lado se perguntando, ainda não tem a Maremove na minha cidade. É uma questão de tempo para a Maremove estar chegando aí pertinho de você. Coisa boa, né? Você não pensa em produzir seus próprios móveis, não? Por que é que eu estou falando isso? Porque nós nos encontramos com o prefeito de Acari, Fernando Bezerra, que a gente estava gravando aqui no mesmo horário. Fernandinho, que é um cara que está fazendo administração diferenciada lá em Acari, e ele querendo atrair você para montar uma indústria, para trazer alguém que possa montar uma indústria nessa área para desenvolver lá o polo que está se transformando lá em Acari. E aí a minha pergunta é para você, você não tem interesse, não tem vontade de tentar atuar também na área industrial? E se eu disser que eu já faço isso? Ah, é? Então diga a ele. Hoje a gente, como eu venho focado basicamente no ramo de, como eu falei aqui, todo mundo já conhece de imóveis e eletro, alguns segmentos, naturalmente, como a gente está se tornando uma rede já de referência no estado, alguns segmentos eu já consigo esse serviço absorver. Hoje a gente já tem nossa transportadora própria, sim, que a gente já vai buscar toda a nossa mercadoria. Você está verticalizando toda a produção da empresa? Quer dizer, comercialização, produção, transporte? Por aí. Não todos os segmentos como você mencionou. A gente já tem o transporte, a gente já tem uma parte da produção de estofado já, a gente já faz a produção própria. Sim. E como você deixou do nosso amigo prefeito aqui a deixa, a gente já em conversa de bastidores falou de uma grande empresa que a gente é parceira, é meu fornecedor. Quem sabe a gente não está trazendo ainda mais próximo para dentro do nosso estado. A gente precisa fazer o Rio Grande do Norte enriquecer e ser um estado como já foi. Nós vivemos tempos de paradeira, de pasmaceira nesse estado, porque a gente teve uma época que o estado tinha um potencial gigantesco, esse potencial ficou para trás, por várias razões, por dificuldades outras, e que a gente não entra aqui no mérito para discutir, mas acho que uma geração nova como a sua, que tem um pique, um empenho grande, pode ter um compromisso de fazer o estado evoluir e se destacar para frente. Talvez isso seja um chamamento para você, com a sua jovem experiência, com a liderança, com a vontade de fazer, para você tentar arregimentar pessoas num projeto dessa natureza. Fica um desafio para você aí,
Mas eu queria que você opinasse como é que você vê a economia do Estado, que eu dei a minha opinião aqui, e como é que você vê o potencial da economia do Brasil. Nós somos um país com um potencial gigantesco, nós somos um país que está entre os 10 mais importantes do mundo, mas que nós poderíamos ir muito além, nós poderíamos ser muito mais. Nós precisamos ser um país muito mais rico do que nós somos para que nós possamos transformar o nosso povo num povo muito mais vivendo muito mais confortavelmente, com mais saúde, educação, felicidade, enfim, uma panorâmica na sua visão. Pois bem, sua pergunta é muito pertinente e o programa acho que tem tudo a ver com esse sentido. Eu sou de uma teoria que eu não sou de reclamar. Eu tenho um dilema entre meus colaboradores que a gente vive num ciclo de movimento, ou seja, eu faço movimento para gerar o movimento. Eu não sou de estar reclamando de vendas, eu sou daquele cara que vou lá, vamos fazer uma ação, vamos fazer alguma coisa para atrair o consumidor para a nossa loja, porque você sabe muito bem, já que a gente gosta de estar sempre fazendo um comparativo um pouco passado, você sabe que hoje a gente, como atua muito forte no comércio físico, você sabe que abrir uma loja, naturalmente o cliente vinha até você. Hoje não, hoje apesar da gente já estar com a estrutura física consolidada, tudo como todo mundo já conhece, mas hoje se a gente não for atrás do cliente, o cliente não vem mais até a loja. E são essas atitudes, como eu falei, de gerar movimento, que a gente sempre está buscando e difundindo entre nossos colaboradores, que eles sabem muito bem quais são esses pontos de vista que a gente gosta de adotar. Portanto, eu sou da visão da economia que eu sou sempre otimista, porque se a gente ficar trazendo fatos que venham a dificultar, eu acredito que é aquele tipo de comerciante que só vai estar buscando os resultados negativos. E eu não sou dessa política. E pelo contrário, se hoje a gente vem galgando bons resultados em processo de expansão, acredito que isso é que a gente faz uma coisa diferente do que os outros vêm fazendo. É isso aí. Eu conversei aqui com o empresário Marcelino Dantas, Marezinha, da Maré Móveis. Demos uma rápida panorâmica do que ele pensa, de como é a empresa, para estimular você de que sempre é possível fazer diferente. Ele está com 18 lojas, achando que é pouco, querendo conquistar, como ele deixou bem claro, outros lugares, inclusive fora do Rio Grande do Norte, e eu espero que essa experiência dele sirva para estimular você que está nos assistindo a empreender, a buscar o seu caminho, a fazer diferente. Marcelino, muito grato por sua participação aqui. Foi essa participação ou outra. Quando você tiver com novidades, com o novo projeto de e-commerce da empresa, com ações novas, você dá um toque que a gente volta a bater um papo com você aqui, porque o nosso propósito é estimular quem está em casa a perceber que pode fazer diferente. O convite já está mais do que aceito e trazendo novidades. Agradeço já desde já essa oportunidade e acredito que essa relação ficou de ambas as partes aberta. Assim como você está nos convidando, também lhe faço um convite para quando você tiver a oportunidade de conhecer uma de nossas filiais ou a cidade de Santa Cruz, que é a nossa matriz, para você conhecer mais um pouco do nosso trabalho e dizer assim, o Marezinho realmente tem um trabalho diferente, como eu pude comprovar. O Mundo dos Negócios fica por aqui, desejo a você um excelente final de domingo e uma ótima semana. E nós voltamos domingo que vem, aqui na TV Tropical, Record TV. Tchau. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.